Oi, bom dia todo mundo. Deixa eu ativar aqui o som do Ricardo. Olá, tudo bom, Ricardo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vocês me ouvem bem aí? Eu tô te ouvindo, acho que está todo mundo ouvindo também. A gente já está gravando a live. Legal. Muito obrigada por aceitar meu convite, meu amigo há muitos anos, Ricardo. E ele vai falar hoje com a gente sobre a indústria do cânhamo de um modo geral, né? E as oportunidades que isso pode abrir para uma moda mais voltada para a sustentabilidade. Antes eu quero Isso. apresentar o Ricardo. Ele é jornalista, formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em ciência política pela London School of Economics e, depois de mais de 10 anos atuando na grande imprensa, passou a trabalhar com comunicação corporativa. E em 2007, com passagens pela... Como é que fala isso aqui? É Young YR, Rubicon, Young Rubicon. Fiesp e Ambev, entre outras. E desde julho de 2019 mantém no site da revista Veja, o blog Cannabis. E lá ele aborda os desafios do mercado da cannabis legal no Brasil e no mundo. Então, Ricardo, fala um pouco como é que está sendo até para o mercado, né, em geral, do cânhamo, essa questão da pandemia. Isso tem impactado muito? O que está acontecendo nesse mercado? Tem. Vamos lá. A gente tem duas, vamos dizer, a gente tem duas vertentes aí. Primeiro, dividindo o que é a cannabis medicinal e o que é a cannabis de uso adulto, né, que é o famoso uso recreativo, né, que está legalizado no Uruguai, em alguns estados nos Estados Unidos, no Canadá. Mas a cannabis medicinal, inclusive, tá legalizada no Brasil, né? Ela já é reconhecida no Brasil como uma planta com potencial medicinal. A Anvisa, no final do ano passado, emitiu aí as regulamentações para registro de produtos no Brasil. Então, vão ser produtos à base de cannabis, não são medicamentos, mas vão poder ser registrados aqui, mas eles já estão podendo ser importados aí desde 2015 em condições de excepcionalidade, né? É importante entender essa diferenciação, porque, para o ponto de vista da moda, do cânhamo para a moda, que é o cânhamo industrial, né, que vai gerar fibras para a produção de tecidos, ele compete um pouco do lado medicinal, porque uma diferença importante é que a planta do cânhamo é uma planta que produz muito baixo THC. THC é a substância que provoca o psicoativo, que dá o famoso barato da cannabis, que é procurada aí pelos entusiastas do uso adulto / recreativo, né, que a gente chama. O cânhamo, ele tem pela característica da planta, ela tem uma quantidade muito baixa desse THC, né? E ela é rica em outros canabinoides, em outros compostos, substâncias naturais da planta e que favorecem o uso medicinal, principalmente o CBD, que é o canabidiol, que é uma molécula super importante para a medicina, já vem sendo, enfim, utilizada aí há muitos anos e ela é muito eficiente no tratamento de epilepsias graves, né? Epilepsias refratárias, que são aquelas que não respondem aos tratamentos convencionais, alopáticos, e ela tem esse uso muito grande. Por isso que eu destaco a indústria da cannabis medicinal, porque ela compete com os outros usos do cânhamo, né? Mas acho que para o nosso interesse aqui, o interesse da moda, né, e do tecido, algumas curiosidades aí sobre o cânhamo, né? O cânhamo, ele não pode ser cultivado no Brasil, isso é importante a gente saber, mesmo não tendo o princípio ativo que dá o barato, né? Mesmo sendo só CBD, mas ele pode ser cultivado, está legalizado nos Estados Unidos, obviamente no Canadá, no Uruguai, vários países da Europa e principalmente da Europa Oriental, ali República Tcheca, Polônia, tem muita plantação de cânhamo, e a China, obviamente, que é o maior produtor e maior exportador mundial dessa matéria-prima do cânhamo industrial, né, que é uma cultura, enfim, fácil, sustentável, enfim, a gente pode passar alguns dados aí
depois sobre como, por exemplo, o cânhamo se compara com o algodão, por exemplo, né, em termos de sustentabilidade, uso da água, eficiência do uso do solo e uma série de outros indicadores que, enfim, tornam aí essa planta tem um potencial industrial aí por trás dela, além do medicinal, né? É claro que a gente precisa considerar que na hora de fazer o cultivo, de produzir e vender, exportar e etc., o produtor sempre vai levar em conta o valor, né, maior que ele vai conseguir por esse produto, né? Se ele for vender, por exemplo, uma indústria farmacêutica que vai produzir medicamento, obviamente ele vai conseguir, enfim, provavelmente ter mais lucro por hectare ali de cultivo do que se ele fosse vender, por exemplo, para uma indústria têxtil. Mas como ele é uma cultura muito fácil de fazer, exige poucos pesticidas, enfim, pouco uso de água, bem mais baixo, ele tende a se expandir, tende, com as mudanças regulatórias ao redor do mundo, ele tende a se expandir, tende a virar uma opção, enfim, de custo razoável, com escala, para ser usado também na indústria têxtil e indústria da moda também. E, Ricardo, eu queria que você contasse um pouco da história do cânhamo nesse uso em larga escala, né, que tem voltado, porque até 1880 era normal, as velas, né, de cabral eram feitas de cânhamo, é milenar o uso da fibra. Tanto o uso da cannabis medicinal ou em rituais, né, o uso ritualístico que a gente chama, o uso recreativo, enfim, para dar barato, ele é de mais de 5.000 anos, já tem indícios de uso dessa planta. E ele já foi na antiguidade, inclusive na Idade Média e mais para frente, na Idade Moderna, das grandes navegações, ele era a fibra por excelência, né? Já foi cultivado no Brasil. As velas das caravelas, enfim, das grandes navegações, eram feitas de cânhamo. As cordas, principalmente, das embarcações, enfim, aquelas cordas super grossas, super resistentes, eram feitas disso. Para você ter uma ideia, a Constituição Americana, o primeiro documento da Constituição Americana, dos direitos americanos, foi escrito em papel de cânhamo, né? Então ele era feito para fazer papel, vela, corda, uma série de tecidos, lonas, enfim, coisas assim mais de muita resistência, porque a fibra do cânhamo ela tem uma curiosidade, porque as fibras vegetais em geral elas são curtas e resistentes ou longas e mais frágeis. A fibra do cânhamo ela tem as duas características positivas. Quer dizer, ela é longa e, ao mesmo tempo, resistente. Ou seja, ela tem muitas aplicações que outras fibras não conseguem ter, principalmente para um uso industrial, vamos dizer, mais robusto. Por exemplo, pensando na moda, eu penso muito em jaquetas, calças, enfim. É muito usado em tecidos para estofamento, cortinas, estofados, revestimentos, etc. Lonas industriais. Você tá engraçado porque você está descrevendo agora mais ou menos as boas características do poliéster, que é ser um multiuso, né? Ele está presente, né, no nosso sofá. Eu estou sentada no sofá de poliéster. A gente está cercado de plástico. E é uma coisa que dura. E no caso, o cânhamo teria essas mesmas propriedades. Ele tem uma fibra longa, ou seja, ele pode ser comparado com algodão para ele ficar macio, e ele é curto para ser e pode ser resistente também. Ele ter essas duas propriedades. Será que não pode ser um substituto? Porque hoje aqui no Fashion Revolution a gente está discutindo composição. E pensando mesmo, como é que a gente faz? Porque tem coisas, como o poliéster dura muito, então é bom que tenha poliéster para coisas durarem, exatamente. Agora, tem coisas que não, que são descartáveis. São duas coisas que se chocam, né? A cultura da descartabilidade e a questão do acesso. Então, existe potencial, então, para o cânhamo ser um substituto, uma fibra alternativa, que seja biodegradável.
Exatamente, ela tem vai ter essa vantagem sobre o poliéster também na durabilidade e principalmente na natureza, né? Porque ela é uma fibra natural, vegetal, ou seja, biodegradável, você não precisa queimar combustível fóssil para produzir, né? Quer dizer, ela não é plástico. Então, e ela tem essa característica, Yara, de durabilidade, e na medida em que ela vai sendo usada, ela vai se tornando mais macia, quer dizer, ela envelhece muito bem, né, essa fibra, porque ela é uma fibra vegetal e ela é uma fibra e ela assim respira muito bem para tecido, quer dizer, tem propriedades antimicrobianas, enfim, e comparando com o algodão, que eu acho que é o maior, eu separei uns dados aqui para a gente conversar, que acho que é a maior cultura, né? Quer ver? Eu vou te passar uns números aqui que são super legais. Vou encontrar, por exemplo, de números, né? Quer dizer, na média, 1 hectare de cultivo de cânhamo produz 2 ou 3 vezes mais fibra do que na mesma quantidade, na mesma área de algodão. Né? Ou seja, ela já tem um rendimento de 2 a 3 vezes mais do que o algodão do ponto de vista de aproveitamento do solo. Né? O cânhamo, e aí a cannabis também, nesse caso, ela tem uma propriedade de limpar o solo. E ela aqui no Brasil é um desperdício de recursos que a gente tem por não permitir essa cultura, seja da cannabis, seja do cânhamo. Né, o cânhamo é um tipo de cannabis, eu estou falando do cânhamo para produto industrial, porque ele é uma cultura que ele vai muito rápido, ele vai em muito tipo de solo, o nosso clima é espetacular para essa cultura e ela ainda tem a característica de limpar o solo entre culturas. Então, por exemplo, um grande cultivador de soja, entre uma safra e outra, vamos dizer, soja, acho que é a nossa maior commodity agrícola, que tem mais áreas cultivadas, o cara que cultiva a soja, ele poderia intercalar com o cultivo de cânhamo, onde o cânhamo ia limpar e purificar aquele solo para receber o próximo plantio da própria soja. Quer dizer, você vai ter um solo melhor do que se você fizer só a rotação ou só deixar o solo descansando entre uma safra e outra. Então, quer dizer, o cânhamo ainda poderia ajudar a tornar a soja mais produtiva por essa questão de ela vamos dizer, fazer essa purificação do solo. O cânhamo também, eu tenho um dado aqui, aí vocês obviamente têm condição de me dizer se é isso mesmo, quer dizer que 10% de todos os químicos e 25% dos pesticidas da agricultura atualmente vêm da indústria do algodão, né, que acaba contaminando, enfim, até porque rios. Você fala isso de limpar o solo para a soja, me deu até um frio na espinha. Porque a soja, aqui, pelo menos no Centro-Oeste, a gente está matando o cerrado para plantar soja, só que é uma soja transgênica. É uma soja que usa uma quantidade imoral de pesticida, porque, enfim, E será que isso não pode... não corre o risco de, por exemplo, a indústria se apropriar, transformar a cannabis também numa commodity, desse jeito, fazendo um jeito que ela seja estéril, que só eles plantem, porque é isso que eles fizeram com a soja. Não sei, a gente... É difícil, assim, tem muita discussão nesse quesito a respeito de patentear, se você pode patentear plantas, né? Isso, enfim, tem alguns estados, né, alguns governos que permitem, outros não, são cultivares, você teria que desenvolver. Então, quer dizer, você sabe que as grandes empresas de agronegócio, de agrotecnologia, como Monsanto, Syngenta, etc., elas têm patentes de sementes patenteadas, né, de cultivares específicos patenteados para seu uso exclusivo. Enfim, quem usar aquela variedade específica tem que pagar um royalty para ela, tem que comprar dela, enfim, não sei exatamente como funciona, mas tem muito essa discussão, sim, no cânhamo, e principalmente por essa questão regulatória, né, Yara? Porque, assim, se o cânhamo é uma variedade de cannabis com pouco THC e tem essa questão cultural de ser, enfim, de não poder ter o THC na planta, quanto mais variedades de cânhamo que garantido a planta vai ter baixo THC, vai ter mais interesse comercial, porque o CBD ele é um medicamento que isoladamente funciona bem, apesar de terem também assim, é tudo muito novo. Não deveria ser, né? A gente teve muito 80 também, anos. Ricardo, do saber ancestral, né?
Sim, temos que buscar essa. A gente tem que resgatar, porque essa planta ela teve no ostracismo nos últimos 80 anos. Até então, ela era legalizada e conhecida e usada no mundo inteiro. Entendeu? Quer dizer, Exatamente. era a fibra de escolha, porque ela era barata, fácil de cultivar, precisava de pouca água, inclusive comparando ainda com o algodão, usa 3 vezes menos água do que o algodão, consumo de água menor, né? Tem todas aquelas Não vantagens de fibra precisa que eu de falei. agrotóxico, Não é precisa de muito mato, menos pesticida, é mato. Cresce, você jogar ali a semente, vai nascer, é e no Brasil ainda por punk, cima mato não, é punk. é, enfim. Na verdade, então, assim, tem toda uma discussão, porque assim, são coisas de bilhões de dólares, entendeu? A China sozinha vendeu 1,8 bi de dólares, exportou 1,8 bilhões de dólares em 2018, o último dado disponível, em cânhamo industrial. Aí, para todas as aplicações, tá? O cânhamo pode ser, você pode fazer material de construção, tem o que eles chamam lá de hempcrete, né, que seria o concreto de cânhamo, que substitui fibra de vidro, um material de construção para você fazer tijolos aí respiráveis, enfim, para locais onde tem muito calor, né? Enfim, além do tecido, o pessoal está estudando biocombustível desse cânhamo, entendeu? Quer dizer, da própria semente, do próprio óleo da planta. Enfim, então tem uma série de outras aplicações em que estão de olho, e aquilo que eu falei, né? Quer dizer, essa planta ficou escondida e proibida de ser pesquisada nos últimos 80 anos por questões aí da guerra às drogas, que, enfim, que não é o tópico, mas o também tópico aqui, mas é super. Perpassa porque eu acho que tudo. todo o movimento, e acho que o movimento Fashion Revolution ele é isso, né? Acho que é um movimento de consumidores para a indústria, né? E não da indústria para ela mesma. Eu acho que todos esses movimentos de direitos civis e de conscientização ambiental, social, etc., que nascem dos consumidores, dos usuários, de quem está buscando mudar as legislações, compara muito bem. Né, quem está buscando a mudança de status legal da cannabis, o próprio movimento das mulheres, o movimento civil pelo voto das mulheres lá atrás, o movimento negro, o movimento civil americano de direitos civis, todo o movimento LGBT, todos esses movimentos que vieram da sociedade, e aí acho que a moda entra nisso também, eles buscam resgatar coisas que já eram conhecidas e que por alguma razão ficaram perdidas no mundo moderno. Então o cânhamo ele tem esse desafio ainda de vencer o preconceito para que seja adotado em mais larga escala e obviamente vai diminuir o custo e a gente vai aprender a usar muito mais, né? Aprender a usar essa planta E muito mais. juntar com a tecnologia, né? Porque eu acho que essa Sim. pandemia ensinou uma coisa para a gente que a gente precisa também eu acho que todas as pautas elas convergem, sabe, Ricardo, para a cidadania, do exercício da Sim. nossa cidadania ali, de a gente saber a nossa pauta. Por exemplo, a cannabis, que eu acho que ela pode casar com a questão da moda. Porque Sim. a gente quer as mesmas coisas, sabe? A gente quer respeito às pessoas, a dignidade, um planeta melhor. E será que a gente consegue derrubar esses tabus? Porque é uma planta. Apenas uma uma planta. pode ser revolucionária na questão da fibra em relação à escala do poliéster. Sim. Porque a gente também precisa pensar grande e precisa pensar em políticas públicas, Ricardo. E a gente está Porque falando não de é a custo. gente sozinho. A gente está falando, é economia, é de dinheiro que vocês estão falando, mas olha, não dá mais para a gente só medir produtividade e lucro. A gente precisa medir as pessoas, o planeta, e as pessoas fazem parte do planeta. E a composição na moda, a gente precisa disso. Será que a cannabis pode vir para ter uma escala? Com certeza. Eu acho que inclusive ela, como é uma cultura simples, eu acho que ela pode inclusive fortalecer a agricultura familiar, né? Inclusive das pessoas poderem produzir que seja para uma grande empresa que vai reunir tudo isso, que vai ter capacidade de beneficiar esse produto. Agroecológico, né? Em consórcio, junto com porque ela vai alimentar. Exatamente, ela vai bem
no nosso solo, no nosso clima, usa pouca água, não precisa de pesticida, ou seja, é simples e tem um altíssimo potencial de geração de valor econômico. Ou seja, você está incluindo pessoas numa cadeia, seja, pô, se uma grande empresa resolver agora fazer roupa de cânhamo, e aí é um outro ponto que eu tenho visto e que eu gosto e não gosto ao mesmo tempo, tá? Assim, o que tem hoje, como a cannabis ganhou, enfim, um novo status aí nos últimos anos, principalmente com a legalização no Canadá, a legalização em vários estados americanos, já são 12 ou 13, se não me engano, já onde está completamente legalizado, virou uma coisa meio de tendência e tal, hemp, cannabis, agora é bonitinho, não é mais aquela coisa com preconceito, Ficou etc. hipster, né? Ficou mais hipster. E aí o pessoal está vendendo, né? Aí você vê, a própria Adidas tem produtos de hemp, entendeu? Ela diz que faz, eu uso fibra de cânhamo, É papapá. o Então greenwashing, né, Ricardo? É o virou um potencial de greenwashing. marketing, virou uma coisa de marketing. Falou assim, eu sou uma marca moderna, eu sou uma marca E vira uma antenada, commodity, não vira e uma... aí agora eu tenho coisa de hemp também. Se você falasse isso há 10 anos, eu ia dizer que isso era coisa de maconheiro, mas agora eu estou achando legal, porque tem um negócio por trás, tem dinheiro na mesa, entendeu? Tem dinheiro na aí a mesa. gente volta para o mesmo ponto sempre, a questão do modelo do capitalismo financeiro, que é isso. O que importa são os lucros trimestrais. E será que a gente vai continuar pensando desse jeito? Agora, na pós-pandemia, porque... Pós-pandemia, pois é. Você me perguntou, né, no começo, eu acabei me estendendo acabei enveredando por outro assunto, mas sobre a questão da pandemia é muito importante, não só de pensar no depois, mas o durante, o que está acontecendo agora, né, com o mercado da cannabis em geral, exatamente. né, por exemplo. Então, a gente tem todos esses aspectos, né, o recreativo, o medicinal e o industrial, né, vamos dividir em três frentes, só que como ela ficou muito tempo no ostracismo ou escondida, né, ela ainda é uma indústria onde precisa de muito investimento. Ela é uma indústria que precisa nascer, ainda que tenha mercado consumidor, potencial para diversos usos, etc., ela não precisa de muito investimento. Né? Precisa Exatamente. de design. Precisa de gente que queira adotar. E como a gente está numa escassez agora de crédito, né? O consumo caindo, todas as empresas, as bolsas caindo no mundo inteiro. Então, quer dizer, quem tinha potencial ou interesse de começar a investir nesse mercado está com os dois pés atrás agora, porque o cara não está conseguindo ganhar dinheiro com as empresas da economia velha, economia ou da nova economia que seja, do digital. Quer dizer, está todo mundo perdendo grana, ele não vai investir num negócio que é incerto, apesar de muito promissor, e vai voltar em alguma hora, mas no momento a indústria está sob muita pressão de falta de liquidez e falta de grana para investimento. Porque as empresas ainda precisam se estruturar, construir mercado, distribuição, processos, formar pessoas, equipamentos, né? Por exemplo, o cânhamo industrial, a fibra ela é tão resistente, ela é tão forte, que se você usar colheitadeiras que você usa para outras culturas, ela vai quebrar a colheitadeira. Então, ela já tem que ter uma colheitadeira específica, e custa caro, enfim, tem pouca gente que faz, porque o negócio está começando agora. Mas você vê, se tiver oportunidade, tendo mercado, vai acontecer. Eu vou te dar um exemplo. O cânhamo está substituindo as culturas de tabaco naqueles estados americanos do Kentucky, Montana, Idaho, aquele meio oeste ali, né, mais para o oeste, porque ali ela tinha muita plantação de tabaco e o tabaco, a gente sabe, está caindo o consumo no mundo inteiro. Os caras já tinham um know-how de cultivo, precisavam substituir e agora estão plantando cânhamo industrial. Ou seja, porque ele tem terra disponível, ele já tem as pessoas que têm capacidade para isso, tem a tecnologia, e eles estão substituindo o tabaco pelo cânhamo, porque, enfim, você precisa de mercado. De qualquer jeito, a pandemia está atrapalhando por essa questão de baixa liquidez, de pouca grana para investir, e as empresas precisam ainda de investimento para se manter, para se estabelecerem. Então, é uma coisa assim, a incerteza é geral para todo mundo, na verdade, né? Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas sim, a indústria está sofrendo, mas como ela é tão promissora
e tão nova, e tem tantas aplicações que ainda não foram testadas, quem sabe também, né, fazendo da crise aí a oportunidade, né, para usar o clichê, quem sabe algumas soluções que a indústria da cannabis pode oferecer não sejam também incorporadas por outras indústrias e acabem incorporando a cannabis nos seus processos produtivos por achar um tecido, por exemplo, mais barato, uma fibra para construir corda ou fazer lona para silo de armazém, enfim, uma série de coisas aí que a gente pode, né, que pode acabar se provando economicamente mais interessantes do que, enfim, produtos aí comuns aí como o poliéster, por exemplo, que você falou, e eventualmente até o algodão. E que mais? Quais as histórias sobre a cannabis que você pode contar? Tem um livro aqui que você já leu, que é a história da maconha no Brasil, né? Porque tem também um viés comportamental, e a moda é comportamento. A gente estava falando ali, antes você estava falando, gourmetizaram total. a cannabis. Mas existe, é assim que funciona. Será que não é assim que a gente depois vai transformar numa coisa tão comum como algodão? Pois é, eu fico pensando nisso, né? E essa, como eu falei, né? Eu gosto e não desgosto. Eu gosto e desgosto ao mesmo tempo, né? Primeiro, não gosto porque é uma apropriação comercial e oportunista de um saber e de um produto já conhecido por muita gente e que está deixando, né, e tem essa preocupação também, isso é muito importante, está deixando pelo caminho justamente quem mais sofreu na guerra às drogas, ou seja, quem foi criminalizado. E continua né, se a gente olhar sendo. lá para trás, se a gente olhar lá para trás, quer dizer, a guerra às drogas tem vários autores que defendem, né, que a guerra às drogas é nada mais do que uma desculpa para ser racista, né, uma desculpa para o racismo, porque ela era um produto usado principalmente por imigrantes mexicanos e a população negra, de músicos no sul dos Estados Unidos, onde fala, a gente não gosta dessas pessoas, vamos combater, a gente não pode ser racista abertamente, então vamos combater uma coisa que eles usam, vamos botar eles na cadeia pela cannabis e não porque eles são negros ou imigrantes ou latinos, enfim. Então, tem esse viés, vários autores que estudam guerra às drogas, então, assim, guerra às drogas nada mais é do que uma desculpa para você aplicar políticas racistas pelo Estado. Né? Então já tem esse viés. E quando grandes indústrias assumem, pegam só o lado bom, glamuroso e bonito, aquela planta, a folhinha bonitinha, vou botar num boné, vou botar num tênis, vou dizer que eu faço renda. Ela não está criando uma indústria, ela não está criando uma rede de fornecimentos onde está incentivando pequenos agricultores a cultivar aquilo para ela vai comprar. Né? Não, ela está se apropriando de uma cultura que nem é dela para vender porque o negócio ficou na moda. Você sabe o que eu fico pensando também? Por exemplo, essa potencialidade da cannabis no cânhamo industrial, né? Ela, para mim, é um pouco preocupante porque é tipo a reciclagem. Não que eu seja contra, mas eu só acho que você coloca um problema para debaixo do tapete. Que o que está errado, o que não é, aliás, não vou nem dizer que está errado, o que se provou insustentável é o modo que a gente está fazendo hoje. Essa linha reta é uma economia reta, ela não pensa na circularidade. A gente falou no primeiro dia, primeira atividade aqui, sobre moda regenerativa, que tem a ver com visão de mundo, porque não é só a moda. Aí entra o design de moda, que deve ser o pessoal que está aqui assistindo a gente. É pensar o produto como parte de um ciclo. Ele não está no final daquela linha, daquela esteira de produzir. E outra, você falando disso de indústria global e tal, será que a gente volta? Vai ser tão fácil transportar coisas de um lugar para o outro? Né? O cânhamo todo que deve estar lá na China. Como é que ele vem para cá? Está todo mundo fechado. Como é que está sendo chegar essas mercadorias? A gente não sabe quanto tempo vai, a gente não tem uma vacina, a gente tem que confiar na ciência, né? E esperar, e ficar quieto, e tentar aprender com isso. Inclusive que talvez seja o caso da gente apoiar os nossos produtores locais. Não estou falando de nacionalismo, eu acredito numa comunidade global, sabe? Acredito. Mas agora a gente não está podendo levar coisas de um lugar para o outro.
né? A gente o potencial é enorme, Yara. No Brasil, o potencial é enorme, inclusive para fortalecer a agricultura familiar. Eu trabalhei um tempo com um grande cliente do agronegócio, enfim, da maior indústria Fala mais sobre isso agronegócio. com a agricultura familiar, porque Pois é, porque o que eu acho? Hoje à tarde também sobre... Aí é uma opinião minha, né? Vamos dizer, tentando trazer um pouco aqui. Vamos dizer que a indústria da moda resolveu abraçar essa fibra e resolver produzir calçados, sei lá, a Como custo faz no baixo. algodão agroecológico? Existem empresas O que quer que seja que fazem isso. Então, eu acho assim, quando eu trabalhei atendendo como cliente a BRF, enfim, que é a dona da Sadia e da Perdigão, eu vi qual é o modelo de produção desses caras, tá? Eles têm, tudo bem que tem o grande granjeiro, mas eles não têm nenhuma granja deles, eles têm o que eles chamam de produtores integrados, ou seja, é o pequeno produtor, o médio produtor que cria, então ele entrega, vamos dizer, a matriz ali, o pinto de um dia, onde ele desenvolve as matrizes lá do tipo de frango que ele quer que desenvolva, que cresce rápido, aí temos uma série de discussões sobre eles uberizaram, né? Mais ou menos. Só que o que ele faz? Ele entrega o pinto de um dia para o cara, entrega a ração, entrega lá os remédios que tem que dar, os antibióticos, diz qual é todos os parâmetros de segurança, de sanitários, o regime de alimentação, a ração. Então, ele entrega o pinto para o cara de um dia, né, uma quantidade de milhares, entrega a ração e diz como é que tem que ser o negócio, ventilação, iluminação, etc. E tal, bota o cara lá. 45 dias depois, ele vem buscar o frango engordado. Né, e ele compra. Então, assim, qual é o trabalho do cara? É cuidar daqueles frangos, não deixar que eles morram, e dar o alimento, e dar dinheiro para o cara. Dar os remédios, e no final ele sabe que aquele frango, quando ele engordar o frango, ele vai vender aquele frango a X reais o quilo, que foi o combinado, né? X reais a tonelada. No caso da cannabis, e eu tenho pensado isso não só para o cânhamo industrial, eu tenho já defendido, onde eu tenho participado dessas conversas, que, vamos dizer, é a minha área onde eu me dedico mais, quer dizer, que é a área questão da viabilidade econômica desse produto, né? dessa nova indústria, seja no agronegócio, porque é um produto agrícola. Né? Mas seja... ligou aqui, viu? A gente já está na ampulheta dos 1,700. Tá bom. Não, tá bom, beleza. A gente, daqui a pouco, já 8 minutos aqui, a gente encerra. Mas só para lembrar, então, assim, esse modelo da agroindústria, onde tem o cooperado, né, que ele chama de integrado, ou seja, pode ser transportada, copiada e colada para a indústria do cânhamo, da cannabis. Quer dizer, você tem milhares de agricultores no Brasil, que é uma mão de obra super qualificada, que sabe trabalhar a terra, que trabalha em condições adversas, ou pode criar uma cadeia de valor, né? Criar uma cadeia de valor, ou seja, se eu sou uma grande indústria têxtil, eu quero essa fibra, eu monto, como a BRF montou, um pool de produtores de quem eu vou comprar esse produto, e eu vou entregar a semente para ele, eu vou entregar, eu vou dizer em que condições eu quero que ele cultive, quanto de água vai botar, o que vai botar de nutriente, para eu ter aquele produto no final do ciclo de cultivo, exatamente do jeito que eu preciso receber para poder extrair, fazer a minha fibra e fazer a minha roupa, meus tecidos, enfim, o que quer que seja. Então, eu acho que tem esse lado. E aí o lado bom, vamos dizer, da indústria, das grandes empresas, do marketing, abraçar a cannabis. Então, falei, não, é o lado ruim, porque o cara está só surfando numa onda sem ajudar de fato, mas o lado bom é chamar a atenção de que isso existe, porque as pessoas não sabem. Né? Não sabem que as velas das caravelas eram de cânhamo, porque as cordas eram de cânhamo, que a Constituição americana foi escrita num papel de cânhamo. A gente tem que... Então, é uma planta, né? É uma planta que se aproveita tudo, pô. Pois é, e se aproveita tudo mesmo. Essa acho que é outra coisa que eu gostaria, antes de encerrar, quer dizer, é destacar que assim, você aproveita 100% da planta, assim, você não joga nada fora, você aproveita o caule para fazer fibra, as folhas, faz remédio, faz concreto, faz não óleo, precisa de veneno, né? Biocombustível, não usa pesticida, não contamina o solo, não contamina os lençóis freáticos e etc.
e tem um potencial, porque no Brasil a gente não precisa. A discussão na Anvisa era para permitir o cultivo só em lugares fechados, ou seja, ninguém vai plantar em lugar fechado no Brasil. Só o custo que você vai ter para botar num custo que você vai ter nessa estrutura não vai compensar o preço do produto, você não vai conseguir cobrar para poder sustentar o seu cultivo indoor. Ainda mais no Brasil, onde a gente tem a Embrapa, que é uma mega empresa de biotecnologia, de tecnologia agrícola, que é reconhecida no mundo inteiro. A gente poderia... antigamente você não conseguia plantar soja no Centro-Oeste. Foi a Embrapa que inventou uma soja que é possível de plantar no Centro-Oeste. Imagina o tanto de pesquisa que a gente não poderia fazer com essa planta, o tanto de pesquisa que ficou represada nesses 80 anos, e esse conhecimento que deixou de ser construído no Brasil por conta do proibicionismo. Então, a gente tem um potencial aí enorme de incluir pessoas que estão com dificuldade, porque a sua cultura já não é mais viável, enfim, de incluir a família, de fazer realmente uma cadeia de valor renda, circular, como você falou, circular, porque ela vai e volta, inclusive com outras culturas, se o cara quiser, onde ela também purifica o solo e ajuda a limpar o solo entre um plantio e outro. Então, assim, não tem porquê a gente não abraçar esse material, porque a gente vai virar exportador, porque o mundo inteiro vai querer isso um dia. Né? E quanto mais tiver, melhor. Se a gente tiver para fazer remédio, tecido, concreto, biocombustível, tudo ao mesmo tempo, maravilha. Quanto mais a gente tiver, melhor. Vai ter comprador, vai ter mercado. Ótimo. Ô, Ricardo, está acabando o nosso tempo. Eu quero agradecer muito, meu amigo, por você vir aqui dar essa aula para a gente. Obrigado, não foi um prazer, imagina. Cânhamo industrial. Acho que ninguém tem resposta para nada agora, né? O importante é quem puder, fique em casa. Se tiver que sair, use uma máscara. Se você não tem máscara, procure comprar do seu produtor local. Aí perto da sua casa deve ter alguém fazendo, costurando. Fortalece esse mercado, as pessoas precisam, né? Os boletos não estão de quarentena. Todo mundo está. Todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco não, no mesmo mar. Os barcos no mesmo são mar, diferentes. A gente está na mesma tempestade, mas o barco é diferente para cada um. A gente tem que proteger os mais vulneráveis. Então, lava sempre as mãos, álcool em gel, se não tiver acesso à água com sabão, proteja quem você ama, não escute o presidente. A gente continua com a Semana Digital. À tarde, 16 horas, eu vou conversar com o Joelcio Carvalho sobre o algodão agroecológico, que tem a ver com segurança alimentar de agricultoras e agricultores. E a gente vai conversar como é que está esse mercado no tempo de pandemia, para essas pessoas, como é que elas estão absorvendo isso, como eles estão se organizando. Agradeço a audiência de todo mundo. Eu vou colocar esse vídeo lá no canal no YouTube. Daqui a pouco eu baixo. Eu peço, inclusive, que todos façam a inscrição para eu poder até editar e tal, fazer outras coisas lá. Tem que chegar a 100. Eu conto com vocês. Muito obrigada, Ricardo. Beijos. E deixa eu só falar aqui que a Jaz deixou aqui uma mensagem dizendo o melhor Zoom até agora. Bem no começo. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Obrigada, Jaz. Obrigada. Beijos a todos e a todas. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado pela audiência. É um prazer sempre falar sobre esse assunto. Quando você precisar, Yara, estamos aí. Parabéns pelo seu trabalho aí e sucesso aí no resto dessa semana aí. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tchau.